estamos aqui reunidos em mais um podcast Entre Ciclos, trazendo temas maravilhosos e super atuais, falando sobre conexões, empreendedorismo, espiritualidade. E hoje temos uma convidada muito especial para falar sobre esse tema. Estamos aqui com Keice Silva, que é mãe do Davi, do Natan e da Radassa, esposa do Josué Silva, e desenvolve um lindo trabalho, ouvi o chamado dela e desenvolve um trabalho focado em espiritualidade e ajudar o próximo a encontrar o seu propósito. Primeiramente, Keice, obrigada por ter atendido esse pedido. Obrigada. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida e como você chegou aqui nesse ponto que a espiritualidade fala mais alto e você respeitou e obedeceu. Na verdade, eu costumo dizer que foi uma jornada longa e que eu fui conduzida de uma maneira que nem eu mesma imaginava. Como eu disse para você anteriormente, né, eu me considero um milagre, porque a minha história de transformação, minha jornada de superação é um milagre. E a minha mãe, na verdade, ela foi um suporte nesse momento de superação. E eu acabei me espelhando muito também no que ela fez por mim. Que a minha mãe passou por um abuso, viveu um abuso, e eu sou fruto, infelizmente, desse abuso. E por um milagre, a minha avó interviu nesse momento para que eu vivesse, né? Porque a intenção do meu pai, na época, era me abortar. E a partir dessa história e dessa jornada, eu comecei a tentar encontrar o meu propósito. E a princípio eu achei que o meu propósito estava na minha carreira, porque eu tenho uma carreira. Eu sou enfermeira de formação. Tenho graduação em enfermagem, fiz pós-graduação em enfermagem e amo o que eu faço como enfermeira. Mas nessa trajetória eu fui conduzida a entender que o meu propósito ia muito além da jornada da enfermagem, das quatro paredes do hospital. Foi quando eu entendi, na verdade, que eu tinha chamado, inclusive por conta dessa história de superação, essa história de crescimento espiritual, que eu tinha sido chamada para, não apenas para feridas externas, mas para feridas interiores. Keice, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Hoje você fala com muita tranquilidade sobre ser fruto de um abuso. Você sempre soube dessa história e você precisou ressignificar? Ou a maturidade da sua mãe e da sua avó sempre fizeram com que ela chegasse de uma forma mais leve na sua vida? Não, eu precisei passar por um processo intenso de cura primeiro, né? Porque eu não posso querer ajudar você no seu processo de cura se eu não passo por ele. Eu preciso ser alcançada primeiro. Então, não foi uma jornada fácil. Eu descobri por um acidente. Eu tenho um pai adotivo e eu descobri num documento, encontrando alguns documentos para a escola. Eu tinha 10 anos de idade quando eu descobri que eu não era filha dele. Eu já achava estranho, porque a gente não se parece tanto. Mas eu cheguei com esse documento e mostrei para minha mãe. Que isso? Porque eu vi o nome do meu pai nesse documento. E foi quando eu conheci realmente a minha história. Então eu não tive um suporte, um acolhimento, uma transformação por parte dos meus pais, porque eu vim de uma família disfuncional. Minha família era completamente disfuncional, desestruturada. Meu padrasto, na época, ele era alcoólatra, né? A minha mãe, uma filha de pescador, né? Uma pessoa que trabalhava para cuidar da gente, e às vezes trabalhava algumas vezes fora de casa. A minha avó ainda morava no interior, então eu não tive esse suporte. Foi uma jornada mesmo de entender que eu precisava de cura, precisava ser resgatada, eu precisava entender a minha identidade, porque a minha identidade nesse momento foi o quê? Foi completamente afetada. Então, eu tentei, inclusive, buscar muito a minha identidade em outras coisas. Mas nessa jornada eu fui entender que eu precisava entender quem eu era primeiro para poder ser aquilo que eu falei para você ainda há pouco, né? Primeiro a gente entende a minha identidade para depois fazer. Então a minha jornada foi muito também dessa autodescoberta. Keice, essa parte espiritual, na base familiar, tu já encontrava essa fé, essa vontade de encontrar Deus? Porque às vezes, por mais que o ambiente seja disfuncional, mas
tem uma pessoa lá dentro de casa que é a tua referência. Tu tiveste essa referência, porque o que é muito curioso é entender hoje a mulher que tu te tornaste e como tu leva a sério o teu ministério. Sim. E isso não aconteceu do nada. Então hoje o que a gente quer é entender a construção desse ministério. Porque as pessoas que já veio hoje à casa de Esté, o sucesso que é. E o sucesso a gente sabe que é para honra e glória de Deus, mas você fez um trabalho muito intenso ao lado do Josué. Então, como isso começou lá atrás? Conta pra gente, como uma pessoa comum, num lar disfuncional, conseguiu chegar até aqui. Na verdade, eu tive muitas referências nessa área da espiritualidade, inclusive na Igreja Católica. Eu tive referências nessa área. E a minha mãe também tinha, ela não tinha um fundamento muito bem formado, mas ela tinha uma noção que ela pôde, inclusive, dizer para mim, minha filha, isso aqui não é bom para você, isso aqui é melhor. Mas eu me lembro, Kátia, que quando eu realmente entendi essa atmosfera da espiritualidade, quando eu entendi realmente o desejo de conhecer a Deus na sua plenitude, eu me entreguei de coração. Porque até aí, o meu foco era a minha carreira, era o meu sucesso profissional, era o meu crescimento e que eu tinha lutado muito por isso. Então, o meu foco sempre foi isso. Eu busquei a minha identidade no que eu fazia, e não no quem eu era. Então, essa jornada foi despertada realmente quando eu entendi que Deus me chamou para algo maior. Então, foi quando eu lancei, não coloquei de lado completamente, mas eu coloquei Deus no centro desse propósito e eu realmente me lancei. E uma das pessoas que mais me motivou na época foi a minha mãe, dizendo: se lança, vai, se descobre nessa área. Então, foi quando eu realmente me lancei em conhecer o meu propósito, em conhecer quem Deus era. E após isso foi que surgiu o ministério. Então, eu precisei passar por essa jornada. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não posso trabalhar em você, mentorar você, se eu não tiver passado por essa transformação primeiro. Agora que isso parece muito distante, né? Você é enfermeira por formação, você é uma mulher que priorizou durante muito tempo da sua vida ser independente, talvez até para olhando para trás, não ter ou não dar para os seus filhos o mesmo que você recebeu porque você queria mais e você sabia que dependia de você. Então, como você falou, eu olhava a parte material e a parte do ter. Isso. Esse ponto de virada, enquanto você estava ali, a gente está no Janeiro Branco, falando de clima organizacional. Em algum momento, durante essa tua transição, tu sentiu alguma dúvida sobre ouvir Jesus, te curar e voltar ali para realmente o teu trabalho, que é que ia te dar a estabilidade que seria necessária? Na verdade, eu tive muitos medos. E eu tive muitas brigas com Deus. Eu me lembro que, inclusive, no início dessa jornada, quando Deus me deu o nome do ministério, eu tinha entregue o meu cargo. Eu era auditora de uma grande empresa aqui em Belém. Eu era a única enfermeira na época, isso 14, 15, 16 anos atrás. Eu era a única enfermeira de medicina baseada em evidência em Belém. Então, eu era auditora de grandes processos nessa empresa. Todos passavam por mim e depois eu passava esses processos para uma câmara técnica especializada. Então, na época, eu ouvi claramente Deus falando para mim que era tempo de entregar esse lugar e que Ele ia me levar para uma nova jornada. E eu me lembro que, nesse mesmo momento, eu fazia perfumes, Kátia. Eu fazia os meus perfumes. E as pessoas amavam os meus perfumes. Ela dizia: faz para mim, faz para mim. E eu me lembro que, na época, eu já tinha entregue o meu trabalho e eu fui levar no hospital os perfumes. E quando eu voltei, eu fiquei muito triste. Eu disse: Deus, é isso mesmo? Eu vou ficar vendendo perfume de porta em porta depois de ter uma formação, depois de ter uma carreira, depois de ter indo tão longe nessa área? E aí Deus disse para mim: se chamará Casa de Esther preparando a noiva. E eu, na minha intimidade com Deus já na época, eu dizia assim: pronto, o Senhor enlouqueceu. Olha só, eu falando com Deus assim: o Senhor está me dando a marca dos meus perfumes. E, Kátia, eu tinha nos meus perfumes o rótulo Casa de Esther. Então eu jamais imaginei no que a Casa de Esther se tornaria. No que a transformação que ele fez primeiro em mim, no meu interior,
e alcançar tantas pessoas. Essa parte do perfume é novidade até para mim. E olha que eu pesquisei um pouquinho da sua vida, da sua história. E o que é legal é porque o Entre Ciclos é justamente isso. A gente fala de comunicação, de empreendedorismo e fala de espiritualidade. Então, olha só como está tudo conectado. Sim. Isso é muito interessante. Agora eu quero entender um ponto que é sensível. Para mim, eu tenho certeza que para muita gente que está assistindo, você fala de intimidade com Deus. Ajuda a gente. Como é que a gente consegue ter essa intimidade com Deus a ponto de ouvir, larga tudo e me segue? Sim. Na verdade, essa jornada de entender quem Deus é, ouvir a voz dele, não é de um dia para o outro. Você precisa ser intencional em desejar ouvir Deus. Porque muitas vezes eu ia a lugares onde as pessoas diziam, mas eu ouvi Deus para tal situação. Ou então ouvia algo de Deus para o outro. E eu me questionava, Deus, se essa pessoa te ouve, por que eu também não posso te ouvir? Porque nós somos iguais, Kátia. Nós somos iguais, eu sou pecadora. Então, eu comecei uma busca incessante. Eu disse, Deus, eu quero te conhecer, eu quero te ouvir, eu quero que a minha vida seja direcionada pela tua voz. Então, eu realmente fui intencional nisso. E, assim, isso fez toda a diferença na minha jornada. Ouvir e não só ouvir. Porque muitas vezes a gente ouve, a gente faz ouvido de mercador e a gente não obedece. Então, o que fez a diferença não foi somente eu ter sido intencional em escutar Deus, mas o que fez a diferença foi eu realmente obedecer, como nessa situação. Eu me lembro de eu ir falar com o meu chefe e eu dizer para o meu chefe, chefe, eu estou entregando o meu lugar porque o Senhor me pediu. E ele não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ele disse assim, eu entendo, eu respeito você. E foi leve. E eu, inclusive, lembro que ele disse para mim, as portas desse lugar vão continuar abertas para você. Porque eu Maravilhoso ouvir construí, isso. É eu uma construí construção. uma jornada naquele lugar. Que é isso, para eu não perder esse gancho. Janeiro branco, saúde mental, burnout. Burnout tá aí. Quando entender que de fato é um chamado de Deus para você mudar de vida, para você mudar as suas prioridades, ou quando de fato é um burnout, você só precisa descansar e voltar ali para o que você está fazendo. É complicado, né? Porque essa intimidade com Deus, que é o que a gente está falando, é o que vai te dar a certeza de que eu devo fechar sim essa porta para fazer uma escolha. Mas tem momentos que a gente só precisa descansar e descansar no Senhor. Então, tudo hoje vai ser muito focado em extrair toda essa tua intimidade para que a gente possa começar a praticar e dar os pequenos passos. Então, como você considera ouvir esse sinal? Na verdade, o descanso, ele é uma pessoa, Kátia. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. A gente acha que, eu vou dormir, eu vou descansar. Mas você vai dormir e você continua pensando nas tempestades de fora. E aí a gente lembra aquele cenário de Jesus descansando num travesseiro numa tempestade. Quem me diz, que vai levar um travesseiro para um barco? Alguém que está intencionalmente querendo descansar, sim ou não? Sim. E que Então, confia que vai ficar tudo em paz. O descanso, ele é uma pessoa, não é uma situação. Porque eu posso ter uma tempestade ao meu redor e ainda assim estar dormindo com o meu travesseiro. Travesseiro é algo muito íntimo, muito pessoal, certo? Então, o descanso é um lugar de intimidade, é um lugar de habitação. Que com todas as minhas multitarefas, por que eu não vou para o burnout? Por quê? Porque eu encontrei um lugar de descanso. O lugar de descanso é um lugar de habitação, não é um lugar de visitação. Porque às vezes a gente, vou tirar férias, eu vou visitar um lugar de descanso. Tiro férias uma vez por ano. Nós em família tiramos férias uma vez por ano. Mas isso não pode acontecer na tua vida individual. O descanso tem que ser um lugar de habitação e não um lugar de visitação. É isso que vai fazer com que as pessoas não vão por esse caminho de burnout, de simplesmente entrar em estresse, em depressão, em ansiedade. É entender que o descansar é um lugar de habitar, não um lugar de passagem. Essa conversa que vai longe, né? Nossa, me vem tanta coisa na cabeça que a gente quer extrair, quer conversar. Mas falar aí sobre burnout, falar sobre a questão do descanso, é difícil equilibrar tantos pratos. Então a gente sabe que o ambiente do trabalho em si já
tende a ser estressante porque tem metas, porque tem pessoas, porque tu realmente sai ali da tua zona de conforto total e tu não nem sempre tá num ambiente controlado. Tu tens a tua casa, tu tens a atenção dos teus filhos, tu tens que dar atenção para o teu marido. E essa espiritualidade, quando a gente realmente sabe viver da forma certa, faz com que tudo se equilibre. Que dica você daria hoje para quem está aí assistindo a gente e está nesse dado momento, num ambiente corporativo disfuncional, voltando para a família com toda aquela tribulação e despejando ali no lar? Tem um beabá? A gente gosta de passo a passo. Tem um passo a passo, uma regrinha que tu possa ajudar? Na verdade, assim, no aconselhamento cristão não há uma receita de bolo. Cada história é uma história. A tua história é diferente da minha. E na escuta dessa história é que a gente vai entender o que a gente vai precisar aplicar na tua vida. Mas assim, em geral, nós mulheres, nós temos 3 papéis importantíssimos: a nutrição, a organização e o vínculo. E a nutrição, que é algo nosso, muitas vezes nós estamos deixando de lado. Eu chamo isso de o êxodo da mulher. Porque se a gente for prestar atenção no fator histórico, a gente vê o êxodo do homem. O homem sai de casa por conta das guerras mundiais, por conta do trabalho. Mas agora, principalmente depois da Revolução Industrial, a mulher começou a sair de casa. E ela passou a deixar de nutrir o lar para nutrir a empresa, a faculdade. Não que isso seja errado. Mas o que a gente precisa entender é que existe um ponto de equilíbrio. O nosso corpo físico, ele já demonstra a nutrição. Nós, mulheres. A gente nutre lá no nosso ventre quando a gente está gerando uma vida. Acontece uma nutrição orgânica, emocional, espiritual. A gente nutre enquanto esse bebê está sendo amamentado. Ele recebe nutrição orgânica porque ele está recebendo leite materno, mas ele também recebe uma nutrição emocional porque você está gerando vínculos emocionais ali. E o lar também é um lugar de nutrição e esse é um papel nosso. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos nutrindo mais fora e entregando só o bagaço para dentro. Então, na verdade, o que nós mulheres precisamos entender é que o papel de nutrição é nosso e a gente precisa tomar posse disso. E saber que eu posso sim nutrir o meu empreendimento, nutrir o mercado de trabalho, mas equilibrar e entender que eu também preciso nutrir para dentro. Kátia, 85% dos aconselhamentos que eu tenho de doenças psicossomáticas, eles por trás têm uma história de uma mãe que não nutriu. Impressionante. Nesses 14 anos de aconselhamento espiritual, a gente conseguiu ver esse panorama que por trás de depressão, ansiedade, a gente encontra a história de uma mãe que nutriu mais fora do que dentro. E prioridades invertidas também, né? Porque esse papel da mãe que é insubstituível, da mulher, de uma forma geral, que é justamente ser guardiã do lar. Então, o que é muito importante é que a gente continue nutrindo, mas, primeiramente, a mulher tem que se nutrir de quê? Da espiritualidade dela em dia, do momento sagrado dela no íntimo com Deus, entender também as necessidades pessoais, porque é muito atribulado e as mulheres recebem essa carga pesada muitas vezes e elas não conseguem lidar. Então, hoje, a gente está falando, sim, sobre a saúde mental, a gente está falando de espiritualidade, mas a gente está falando sobre acolher essas mulheres que muitas vezes querem dar o seu melhor, acreditam que estão dando o seu melhor, mas não sabem por onde começar. E aí, nesse momento, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a Casa de Esté, sobre o seu ministério, sobre os livros. Hoje, quais são as frentes, as vertentes que vocês apoiam e acolhem e ajudam lares e pessoas a serem mais funcionais, equilibradas e espiritualizadas? Então, a Casa de Estela surge justamente nesse contexto que eu te contei, né, de uma luta comigo e com Deus, e Deus me chamando realmente para trabalhar essas feridas internas. E em 2013, nós fomos enviados para uma outra cidade aqui pertinho, que é Marituba, e para implantar uma igreja, para implantação de igreja.
Mas na época, nós já realizávamos esse trabalho de aconselhamento, porque o trabalho de aconselhamento ele começou em 2011, comigo e com meu esposo. Então, o que aconteceu? O nome Casa de Esté veio depois, como eu te falei, mas o trabalho de aconselhamento ele já existia. Então, quando nós fomos para Marituba, as pessoas atravessavam Belém, Ananindeua e Marituba para receber aconselhamento. Até que um tempo depois, Deus disse: está na hora de vocês abrirem a porta da casa de vocês. Na época, nós tínhamos um sítio. E nós dissemos: Deus, como nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai receber pessoas aqui? A gente não tem acomodação suficiente, a gente não tem louças suficientes. E Deus nos disse: apenas comecem e deixem o resto comigo. E, Kátia, depois que nós inauguramos a primeira turma, nós nunca mais paramos de ter pessoas. E eu digo pessoas porque muita gente acha que a Casa de Esté é só para mulheres. E não. A Casa de Esté é para homens, para mulheres, para casais, para solteiros, para qualquer pessoa que quer viver um tempo de transformação interior. Então, essa jornada até a maturidade que a gente tem hoje, enquanto Ministério Casa de Esté, ela levou um tempo. Então, nós recebíamos pessoas ali, elas passavam um final de semana conosco, recebendo ensino, recebendo ministração. E quando foi em 2022, Deus começou a falar conosco que era tempo de sair, que era tempo de sair, era tempo de sair. E nós achávamos que era para sair de cidade. E nós, na época, fomos para Benevides. Nós íamos implantar uma igreja. Foi quando eu te falei que houve o projeto de fazermos a Casa de Esté para católicos. Sim. Foi nesse momento que Deus começou a gerar isso na gente, porque a gente acredita que essa cura ela precisa alcançar o corpo de Cristo. E a Igreja Católica faz parte disso. Porque nós temos, como eu te falei ainda há pouco, nós temos o nosso caminho é Cristo. Então, o que aconteceu em 2022? Deus disse: não é sobre Benevides. Eu quero que vocês alcancem as nações. Então, foi quando nós nos retiramos por 2 anos. Então, nós passamos 2023 e 2024 fora do Brasil e nos imergimos na Universidade das Nações para buscar mais ferramentas para o aconselhamento cristão, para que a gente possa alcançar a vida das pessoas, para que a gente possa encontrar o propósito na vida das pessoas, que muitas vezes está enterrado em traumas, em dores, em doenças psicossomáticas, em problemas de saúde mental. Então, nós nos aprofundamos e recentemente nós nos graduamos pela Universidade das Nações na Suíça, onde nós recebemos muitas ferramentas. E também foi um tempo de construir mais livros. Nós já tínhamos mais ou menos uns 6 livros. E hoje nós temos um total de 15 livros. Deixa que eu quero falar um pouquinho mais sobre eles, mas eu queria voltar aqui um capítulo. Vocês estavam com esse ministério, o ministério foi crescendo. Aí eu tenho uma dúvida. As pessoas que procuram vocês, fala um pouquinho, o que essas pessoas buscam? Óbvio que tem um pouquinho de tudo, mas o que elas mais buscam e quais são as maiores dores que essas pessoas, que fazem com que essas pessoas despertem para essa necessidade de buscar um aconselhamento? Na verdade, geralmente as pessoas trazem para a gente dores emocionais. Mas a gente tenta fazer com que a pessoa entenda que essa dor emocional ela é só a resposta de algo que aconteceu na vida dela. Então, quando a gente acaba cavando um pouco mais na história, geralmente a gente vai se deparar com um lar disfuncional, com abusos, e abusos em vários sentidos. Porque quando a gente pensa em abuso, a gente pensa logo no abuso sexual, mas existem outros tipos de abuso. Abuso psicológico, que é muito sério. Exato. Violência. Então, geralmente, quando essas pessoas vêm até nós, elas vêm, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um problema sério de finanças. Eu não sei por que minha vida não rompe financeiramente. A gente uma vez atendeu, inclusive, um empreendedor que ele dizia: eu tenho entradas suficientes, mas eu não sei por que eu não consigo crescer, eu não consigo ser o provedor do meu lar. Então, geralmente a gente recebe essas pessoas com muitos tipos de dores. Rejeição é uma outra. Problemas com dependência emocional. Agora, essas pessoas muito esse perfil de dependência muitas emocional. vezes, Casey, elas realmente têm esses problemas que refletem na vida financeira, reflete em todas as reflete áreas. na desarmonia, na espiritual. mas elas não entendem a origem disso. Exato. Então, vocês fazem todo um trabalho para realmente
particularizando ali cada caso, vocês conseguem ajudar essa pessoa a ter luz para entender Exato. qual é a raiz do problema, Exato. como é que cura e como é que ela volta de uma forma mais consciente. Porque não tem milagre, né? Não. Tem gente que pensa também, é igual, aí entra psicólogo, aí entra coach, entra terapia. E a espiritualidade. As pessoas buscam as suas curas, mas não têm a consciência de que depende delas. E que a Exato. cura está aqui dentro. Então É o que você a gente me chama de falou. autorresponsabilidade. Você me falou uma coisa muito interessante, que é aquilo, a igreja somos nós. É a nossa atitude, é o que a gente fala, é o nosso toque, é o nosso olhar. Então essas pessoas saem de lá mais conscientes que a igreja sim está dentro delas e que elas têm que ser um reflexo da santidade que a gente tanto busca. Sim. Mas aí pode ser uma maratona para alguns e alguns podem encurtar esse caminho. A pergunta que eu tenho para te fazer é, nesse momento, quando vocês decidiram buscar esse apoio internacional, novas ferramentas, vocês abrem mão de muita coisa, né? Muita. Então, primeiro, como é que foi abrir mão de tudo isso? Porque nada é fácil. Fala um pouquinho mais sobre essa história e que ferramentas são essas que hoje fez todo sentido vocês terem ido para lá buscar mais. É a sede, né? Sim. De buscar mais. Isso que você falou sobre entendimento, esse é o carro-chefe da Casa de Esther. Nós não atendemos pessoas sem entendimento. Por isso, a Casa de Esther, ela une o ensino acadêmico com o atendimento individual. Então, quando você chega na Casa de Esther, você vai receber instrução, você vai receber luz, você vai receber entendimento. E muitas vezes a pessoa começa a olhar a linha do tempo dela e dizer, agora eu entendi. E aí ela vai para o aconselhamento e muitas vezes ela já põe tudo para fora, ela já entendeu a jornada dela. E o que aconteceu? Por que nós fomos buscar mais ferramentas fora? Porque nós trabalhávamos muito com cura e libertação, mas estava faltando mais ferramentas de aconselhamento, porque às vezes eu vou abordar pessoas que não são cristãs. Como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? Que tipo de ferramentas eu vou usar para esse aconselhamento? Como é que eu vou conduzir ela a entender essa jornada? Então, essas ferramentas foram acrescentadas. Eu costumo dizer que a nossa ferramenta principal, ela é a espinha dorsal da Casa de Esther. E com essas ferramentas que nós fomos buscar internacionalmente, a gente foi construindo as asas, os galhos, digamos assim, dessa espinha dorsal. Então, eu faço um mapeamento, eu ouço a sua história, eu entendo a sua linha do tempo, e aí eu vou entender, eu vou usar essa ferramenta aqui com a Kátia, eu vou usar essa outra ferramenta. Então, a nossa experiência internacional ampliou o fato de como eu vou mapear você. Como eu vou entender que isso é uma doença psicossomática? Como eu vou entender que esse trauma alcançou o seu corpo e não só o teu espírito? Deixa o diagnóstico mais preciso. Nessa especialização foi a minha maior descoberta. Era entender que aquele trauma, que aquela dor tinha alcançado o meu espírito, porque assim, nós como pastores, a gente é expert em alma e espírito. Mas nesse momento, quando eu entendi do corpo e eu associei com a enfermagem, porque não foi à toa a enfermagem para mim, a enfermagem foi um propósito divino na minha vida. Teu caminho, né? Para que pudesse ter mais luz Kátia, na tua foi caminhada. Uma explosão na minha mente. Inclusive, nessa especialização, eu ouvi psiquiatras, psicólogos, eu ouvi pessoas da área da saúde dizendo, não há cura sem cruz. Exato. E para nós que somos da área da saúde, ouvir alguém da área da saúde falar isso é um milagre. Então isso explodiu a minha mente. E eu pude entender, na época eu disse pro meu esposo, eu sei que nós estamos no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Porque o que foi acrescentado de ferramenta no nosso ministério, a ponto da gente alcançar mais as pessoas, ao tempo da gente, inclusive eu chamei algumas pessoas e disse assim, eu trabalhei na sua ferramenta, eu trabalhei só alma e espírito. Volta comigo que eu tenho uma ferramenta nova para a gente trabalhar o corpo também. Então, a gente acabou entendendo que essas ferramentas elas vão alcançar corpo, alma e espírito. Casey, pergunta de prova, que para você é o seu cotidiano. Para vocês sabem qual é a diferença entre alma e espírito? Conta pra gente, porque muitos de nós temos dúvidas.
A alma é onde estão as nossas emoções. O que aconteceu lá no Éden? Bora entender isso aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram fisicamente? Pergunta de prova para você agora. Eles morreram fisicamente? Não. Mas o seu espírito, posso dizer assim, ele foi apagado. Então, quando eu volto a ter um relacionamento com Deus, esse espírito é ativado. Mas ele está aí. Ele está aqui dentro. O meu espírito estava aqui, recebendo toda a dor, todos os processos, todas as influências. Então, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar esse espírito, porque é o espírito que nos conecta com o Criador. É o espírito que nos conecta com Deus. Por isso que tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo ouvir Deus. Porque a gente precisa trabalhar o seu espírito, porque é ele que vai te conectar. Então a diferença é essa. É que a alma é o centro das nossas emoções. E o espírito é o lugar onde eu vou me conectar com a criação. Então a alma é isso, é a nossa ansiedade, a nossa emoção, o nosso desejo, o nosso querer por nós mesmos. Exato. E o espírito é essa conexão com o divino, que a gente entende que a coisa mais consistente que a gente tem hoje quando busca a espiritualidade é justamente trazer o Espírito Santo para dentro da gente. E essas ferramentas que vocês apresentam aceleram esse processo. Porque, por exemplo, eu tive esse entendimento, eu tinha o quê? 24 anos. Muito jovem, que bom. E o que aconteceu? Eu vivi 24 anos com a minha alma, com as minhas emoções afloradas, com o meu desejo, com a minha independência, com o meu querer. Então eu precisei, depois disso, depois que eu entendi que o meu espírito se conectou com Deus, eu precisava entender que eu precisava submeter a minha alma ao meu espírito. E que o meu espírito ia se conectar com o Criador e que ia me devolver o quê? A vontade dele para minha vida. Aí isso fez a diferença. É a consciência de milhões, né? Que muita gente passa por essa vida sem ter a compreensão. Então, inclusive na Casa de Esté, a gente trabalha isso. Muitas pessoas chegam comigo, muitas mulheres chegam comigo nessa jornada. Eu já entendi, mas essa balança está desequilibrada. Eu passei a minha vida inteira vivendo com a minha alma. Eu sou um ser almático. O trem da minha vida, a gente chama isso, o trem da minha vida é a minha alma. Então, bora trocar? Bora colocar o teu espírito, porque vai dar bom? Vai ser bom? Mas antes de dar bom, vai doer. Você vai ter que engolir as emoções, entender que é um caminho, não é de uma hora para outra. E o que é muito interessante falando aqui com a Casey, é porque quem acompanha o ministério da Casey entende que ela é uma mulher evoluída, iluminada, muito espiritualizada e para ela é fácil, porque ela já tem essa consciência, já nasceu assim. E você abrindo essas vulnerabilidades, explicando, gente, enfermeira por formação, cuidou de pessoas, mas tinha um trabalho, foi auditora, chegou num patamar financeiro muito bom de liberdade e independência, e ela me revelou algo, nem queria ter filhos, não pensava nessa formação de família como prioridade. Então, para você que está nos assistindo e que pensa que, poxa vida, eu realmente não vou ser iluminada, minha espiritualidade não vai aflorar, porque eu só penso realmente em ser livre. Olha aqui essa pessoa, ouve essa história, porque hoje a gente fala sobre o que faz sentido e sobre a construção de uma mulher real, assim como eu, assim como você, que conseguiu escutar Deus e conseguiu ter esse ponto de virada. E se é entre alma e espírito essa virada, tá aqui uma aula, gente, para vocês, fantástica. Vamos aproveitar cada detalhe e colocar em prática. Isso faz muita diferença. Isso vai fazer diferença na tua jornada como mãe, como esposa, como profissional. Que eu me lembro, inclusive, que eu praticava as coisas ainda lá no hospital, ainda lá na auditoria, sabe? Então, isso vai fazer a diferença em toda a jornada individual. Independente se você é empreendedora, se você é mãe, se você é esposa, se você é líder, se você é conselheira. Isso vai fazer a diferença na vida. Pro resto da vida. Isso foi o que fez diferença na minha vida. Agora é buscar as ferramentas certas, os aconselhamentos certos, porque eu conheço muita gente que tá nessa busca, mas fala, Kátia, eu abro a Bíblia, eu não consigo entender nada. Mas se alguém me explicar, se alguém conversar comigo, aquilo faz tanto sentido. Então é como me contam essa história. Mas na verdade é os dois, né? A pessoa tem que ler, tem que não entender, tem que continuar insistindo e procurar
pode chamar de mentoria, de aconselhamento, Sim. mas procurar o local e as pessoas certas para dar luz e para que consiga fazer aquilo ser mais fácil e aplicável, porque também não adianta a gente, né, se encher da palavra e não aplicar. Isso, na verdade, isso precisa ser com muito zelo. Porque tem Uhum. muitas pessoas que usam de má fé e que acabam trazendo, infelizmente, nesse meio cristão, muito Uhum. charlatanismo Sim. e se aproveitando muito das pessoas, se aproveitando de má fé dos outros, principalmente nessa questão financeira, porque infelizmente isso acontece, né? Mas eu acho que para quem está nessa jornada de descoberta, né, de relacionamento e de intimidade com Deus, precisa ouvir outros, que foi algo que aconteceu Uhum. muito com a Casa de Esté. No início da Casa de Esté, a gente não tinha rede social, era o boca a boca. Era a pessoa dizendo: Nossa, eu passei por uma experiência, tu tens que ir. E assim a gente lotava as escolas e eu tinha fila de espera. Hoje, com a rede social, óbvio, isso ampliou muito, Uhum. mas é importante que você receba também orientação de outras pessoas. Busque saber, olha, essa escola aqui é boa, isso aqui que eu fui fazer é bom, o que que você acha Que disso? isso? Por conta que, infelizmente, há muita gente agindo de má fé nessa área do Inf- aconselhamento de cura. Infelizmente. Então, aqui Infelizmente. estamos num local seguro e o que é mais importante é entender hoje como te encontrar nas redes sociais. Conta pra gente. YouTube, Instagram. A gente vai colocar aqui para que vocês possam assistir diariamente. Eu vejo que você dá muitas dicas, muita inspiração e também anuncia seus cursos, né? Por lá. Sim, sim. Então já te convido aí agora, por favor, para tudo. Se inscreve aqui no canal, Kátia Correia. Assista aí todos os vídeos. Tem uma sequência que com certeza vai ser útil para vocês. E eu quero que você passe todas as suas redes sociais para que a gente te acompanhe também. Kátia, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com as nossas redes sociais. O arroba Ministério Casa de Esté, a gente fala só sobre ferramentas de ministério. E o arroba Josué e Case, eu apresento a minha rotina como Que case. maravilha. Vida Eu vou para real. academia, eu mostro o meu dia a dia com os meus filhos, eu mostro as minhas viagens. Por que essa estratégia? Porque como nós entramos em países que são perseguidos, Hum. a gente não pode entrar como Ministério Casa de Esté. Mas eu entro como Josué e Case. Então, por isso a gente dividiu o nosso Instagram. Então, se você quer ver essa espiritualidade, as ferramentas acontecerem, os nossos cursos, os nossos livros, segue arroba Ministério Casa Esté. Agora, se você quer ver a Casey no dia a dia dela, engraçada, extrovertida, com os filhos, é o arroba Josué e Case. Vida real, pessoa Vida real, real. família Vida real e real. E oficial. assim, eu Isso é muito decidi também importante. fazer esse Instagram para trazer leveza, porque nossa vida é pesada. E eu tento mostrar no Instagram do arroba Josué e Casey que eu posso ser leve. Eu posso ser empreendedora e ser mãe em leveza. E sabe o que é Posso ser esposa, interessante? cuidar da minha casa, fazer comida, ir para academia, cuidar do meu devocional em leveza, sem culpa. Essa felicidade, esse olho brilhando, essa Isso, família feliz, isso isso. reflete a base e a essência de vocês. Porque também tem pessoas que pensam, poxa vida, agora que eu vou aprimorar a minha vida espiritual, eu vou ser uma pessoa mais triste, eu não vou poder frequentar os lugares que eu frequentava, eu vou sorrir menos, eu vou me alegrar menos, e muito pelo contrário, Contrário. é a grande alegria, a grande paz que só o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá e que só quem anda com consciência, com consistência, consegue alcançar. Porque não é fácil, não é do dia para outro, como nós já comentamos. Mas, gente, essa leveza e essa alegria que vocês vão ver através dessa família no dia a dia, isso é o que a gente precisa buscar. Sem capa, não é sobre status, não é sobre ser Exato. engessado, não é sobre eu vou pensar em mudar de vida e a partir de agora, pronto, só vou abrir todos os dias para ler o versículo, para fazer o meu devocional. Isso é maravilhoso também. Mas por trás existem pessoas Exato. que precisam conectar com pessoas e brincar, porque a vida E precisa às vezes, disso. Kátia, as pessoas acham que o meu devocional é quando eu estou aqui, fecho a porta do meu quarto, pego a minha Bíblia, ponho aqui o meu caderno de devocional e vou seguir minha vida. E às vezes o seu devocional vai ser enquanto você está embalando o seu filho. Às vezes o seu devocional vai ser enquanto você está lavando uma louça. Às vezes o seu devocional, o momento que Deus vai falar com você, é quando você está ensinando o dever de casa para o seu filho. Eu tive encontros incríveis com Deus, simplesmente no meu ordinário, no meu dia a dia.
Porque às vezes a gente quer engessar. Essa comunicação, né? Foi algo que eu aprendi. Olha só, quando eu fui fazer o primeiro semestre da Faculdade das Nações, uma das disciplinas era sobre ouvir Deus. E eu fui super orgulhosa. Eu disse, para que eu vou ouvir isso? Eu já ouço Deus. E eu me lembro que lá no meu momento devocional, Deus disse assim para mim: você conheceu a minha revelação de quem eu sou no Brasil. E eu quero revelar quem eu sou para você entre as nações. Porque às vezes a gente quer colocar Deus num copo d'água. Mas olha para trás. Nossa. Tem um rio aí fora. Tem Só um esse oceano. cenário grandioso aqui já é um desenho incrível de Deus na nossa então, vida. Então a gente quer muitas vezes colocar a nossa vida com Deus aqui. Verdade. Numa caixinha de religiosidade. E isso eu aprendi ao longo da minha jornada. Porque quando eu me tornei mãe, eu vi que eu não fazia mais os meus devocionais de 1 a 2 horas com Deus. E que eu tinha que ficar 4 horas amamentando. E eu chorava e dizia, e agora? Vou perder a minha intimidade com Deus? E Deus me ensinou que ali, eu nutrindo meu filho, eu poderia ter os meus maiores encontros com ele. Então é isso que a gente ensina também. Essa leveza da tua jornada. Que você não precisa se engessar. Que você não precisa se culpar. E que você pode ter grandes revelações de quem Deus é e de quem você é no teu dia a dia. Que isso, você tem um ministério gigante. Você consegue... É aquilo, a mulher que consegue dar conta de tudo? Sim e não, como você já deixou claro. E não. Mas eu quero que você apresente pra gente hoje quais as ferramentas que você oferece. Através de livros e através de cursos, para que a gente possa se aprofundar mais na espiritualidade. Então, com você e com Josué. Como Casa de Esté, hoje nós temos uma escola. E essa escola, inclusive, nesse formato, Kátia, nós temos uma escola que a gente chama de Intensity, que é um final de semana. Ela vai acontecer agora em janeiro. 23, 24 e 25 de janeiro. E já está incluso um atendimento individual. Essa vai ser a última escola nesse formato. Nós vamos mudar o formato da escola, porque nós temos esse ano algumas viagens internacionais. Então, a gente vai precisar fazer a Casa de Esté trimestral. Então, você que está aí ouvindo o nosso podcast, o podcast aqui da Kátia, aproveita essa oportunidade, porque essa escola vai ter todo o conteúdo e um atendimento. Depois a gente vai mudar esse formato. Mas a escola é uma frente nossa. Nós temos também mentoria, onde eu acompanho a pessoa, eu e o Josué, né? Eu trabalho com as mulheres e o Josué com os homens, porque como eu disse anteriormente, a Casa de Esté não é só para mulheres. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer uma só para mulheres, mas o nosso foco é alcançar o corpo de Cristo. E nós temos livros, hoje nós temos mais Mostra de 15 pra gente livros. Os que já estão aqui na mesa com a gente. Inclusive, a gente está reescrevendo ele. Ele vai sair agora pela editora Jocum. Ele já está todo preparado, tá? Eu também já estou terminando de escrever O Maternidade que eu não conhecia. É um livro também que eu vou falar mais dessa minha experiência como mãe, já que eu nem queria ser mãe, né? E como é incrível Deus ver isso, que é isso, incrível. Como Deus transformou essa história. Onde eu queria ser independente, onde eu não queria ter marido, onde eu não queria ter filhos. E agora eu me vejo enlouquecida por criança. E o que é maravilhoso, viajando o mundo com a sua família. Com eles. Porque a gente acha que vai limitar e pelo contrário, não expande. Limita, expande. Expande a maturidade deles, o entendimento deles. Meus filhos falam 3 idiomas. Olha que maravilha. E tem um outro assunto que a gente vai trazer depois, né? Falam tem 3 idiomas. Sobre homeschooling, né? Fica aí, gente, esse tema pro próximo. Esse aqui é justamente o que eu tô falando aqui para você. Que é entender que o meu empreendedorismo, ele vai partir de quem eu sou. Muitas vezes eu engatei como empreendedora porque eu só quero fazer, mas eu preciso ser. Eu preciso entender quem eu sou e aplicar isso no meu empreendedorismo, porque esse é meu chamado, é minha vocação. Que eu te peço licença para falar sobre identidade, porque isso é algo muito importante. E principalmente no mercado corporativo. Sobre o aparentar ser, que a gente já falou, mas tem muita gente que não está feliz, que está se encaixando ali, realmente por questão financeira. Mas quando tu entende qual é a tua identidade, o que Deus quer de ti, onde Ele precisa te colocar,
tu vai e muitas vezes é aquilo, fecha os olhos, não pensa na parte financeira e sim na tua identidade, porque Deus te criou nesse mundo, porque a gente sabe que tem missão, valores e dons, e Deus colocou dentro de cada um de nós. Exato. E essa identidade é quando a gente tem a consciência e através dessa descoberta é que a gente vai se colocar nos lugares certos. Então a descoberta da identidade, pegar esse livrinho Sim. aqui, isso aqui Faz é toda a muito diferença. importante. Gente, um livro super didático, fácil de ler, pequeno. Aqui a gente vai conseguir já realmente ter um caminhar muito diferente, descobrindo quem você é e tendo mais consciência, né, dos lugares que Deus precisa te colocar, porque se Ele te colocou nesse mundo, você vai ser cobrado por esse dom e por esse talento que tá aí. Exato. Na minha jornada, por exemplo, como enfermeira, eu jamais iria a lugares aonde Deus me enviou, entendendo quem eu era. Sem anular a minha carreira, mas entendendo quem eu era. E eu costumo dizer uma coisa interessante. Ferramenta você não joga fora. Meu esposo, ele tem uma ferramentaria. Ele tem ferramentas velhas, mas ele tem ferramentas novas. Mas às vezes ele diz assim, não, eu não vou precisar dessa ferramenta nova, eu vou precisar daquela ali, daquela velhinha que tá ali. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma caixa de ferramenta, mas a gente não sabe como usar. Por que a gente não sabe como usar? Porque eu não sei quem eu sou. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu precisava entender quem eu era. E a partir dessa caixa de ferramenta da minha carreira, entender como eu ia usar ela através de quem eu era. E isso me levou a lugares, como eu te falei, vários países. Eu aprendi, inclusive, a falar espanhol porque eu fui forçada a morar no Chile. Eu nunca tinha estudado espanhol. E como isso acrescentou na minha identidade, nas minhas ferramentas. Hoje eu posso, inclusive, fazer mentorias com mulheres em fala hispânica. Eu posso falar com mulheres de língua inglesa por conta de tudo isso. E ampliou a tua possibilidade de se Ampliou, comunicar e a mas gente sabe a importância da se comunicação. se eu não tivesse me permitido entender essa identidade, eu estaria bloqueada, eu estaria hoje ainda no hospital. Não que isso seja errado, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas eu como entender quem eu era destravou uma realidade. Então, esse livro fala sobre isso. Quem eu realmente sou, quem Deus diz que eu sou. Porque quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu conheço ele, mais eu me conheço, porque é ele que me criou. Ele que te criou e ele sabe para que ele te criou. Só que é importante que você também saiba, né? Que eu saiba, que você saiba. Exato. E aí, falando para fechar o tema identidade, a gente se compara muito, né? Muito. Se compara e não tem ninguém igual a ninguém. Irmãos gêmeos são diferentes. Deus fez cada um com uma finalidade nesse mundo. É para servir, é para amar, mas é por isso que nós somos tão diferentes e essa é a beleza da coisa. Não se compare não, gente. Você que tá aí muito frustrado e a gente, todos nós já passamos, né, por esse movimento. Sim. Olha para o lado para entender o que você pode fazer pelo outro. Ah, se a pessoa ali está fazendo algo que lhe encanta, legal, o dom dele é diferente do teu, o talento dele é diferente do teu, e tá tudo certo, as pessoas se complementam. Você encaixa, se quebra-cabeça. Só leia este livro e aí tem uma ferramenta extra para descobrir qual é a sua identidade nessa vida. E, Kátia, pegando esse gancho, na verdade, as diferenças, elas simplesmente mostram quem Deus é, porque Deus ele é multiforme. É na multiformidade que a gente encontra o caráter de Deus. Ou seja, as nossas diferenças revelam quem Deus é. Então, ser diferente não é ruim. Você só precisa entender o porquê que você é diferente. Se encontrar nessa diferença. E se amar, né? E se amar. E se amar, gente. Se ame, se respeite. Porque a gente busca muito também validar o que as outras pessoas pensam da gente. Autoaceitação. Vou me aceitar, não vou me aceitar. E no final das contas, se a gente não se respeitar, não se amar profundamente, cada pedacinho nosso, a gente não vai conseguir fazer bem pro outro, porque a gente não vai conseguir fazer bem pra gente. Quantas pessoas olham no espelho para se criticar? Você já escolheu olhar no espelho todos os dias pela manhã? E se ter frases de autoafirmação que pensam que isso é balela de coach? Não é, gente. Tem vários versículos bíblicos lindos que você pode acordar e dizer para você mesmo de manhã. Inclusive, já vou te perguntar, qual seria um versículo bíblico para essa pessoa que hoje não está se amando muito, mas ela vai se olhar no espelho e vai enxergar a beleza que Deus colocou nela? Tem um versículo que fala que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que isso quer dizer? Se eu fui criada nele,
Se ele me desejou, independente de como aconteceu a sua concepção, a sua história de vida, você é filho amado, você é amado, você foi desejado, que foi a minha história, inclusive, né? Independente de como foi a minha história, o Senhor me desejou, ele me esperou. Então, esse versículo, ele casa muito com isso. Independente de como se deu a sua jornada, você foi criado para boas obras. E você só pra está boas aqui coisas. nesse mundo porque Deus te escolheu. E a Lembra Bíblia diz disso. também, Kátia, que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Que os planos dele são maiores que os nossos. Então, muitas vezes a gente se limita porque a gente não sabe que os planos dele são maiores. Que os pensamentos ao nosso respeito são de bem, é isso que a Bíblia diz. E não de mal. Então, muitas vezes a gente acaba se inferiorizando porque a gente não conhece o caráter de Deus. E é sobre paternidade, né? Assumir como o nosso pai, como a nossa força. E quando tu aceita e tu entende que ele é o nosso pai, não tem nada que vá fazer com que você se sinta menor. Porque você é a prova viva. Nem frutos de abusos vieram para cá e vão ser diferentes. Pelo contrário. Tá aqui porque Deus te quis. Quantas mulheres estão tentando há anos ser mãe e não consegue? Então, se Deus permitiu que você viesse, foi Ele que te plantou nesse mundo para servir o reino dele. E que bom que você entendeu isso e que hoje é essa voz maravilhosa para todos nós. E tu Muito sabes, obrigada. Kátia, que paternidade, para mim, foi muito destruída. Então, a jornada de entender essa paternidade de Deus, essa revelação de Deus como um pai, era muito difícil, porque a palavra pai para mim soava muito, muito ruim. Falei, não, Deus, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, mas pai, peraí, eu acho que tá estranha essa conversa. E esse foi o meu grande processo de cura. Porque aquilo que eu não recebi da minha paternidade, por esse pai que me rejeitou, eu pude receber de Deus como um pai. Hoje eu entendi essa jornada de paternidade. Então, muitas vezes é isso que está também trazendo muita dor, muita rejeição, muita falta desse amor próprio, muita dependência emocional, porque eu estou buscando o pai que eu nunca tive. Então, essa foi uma jornada minha pessoal também. Como eu falei para você, eu não poderia falar de nada aqui daquilo que eu não mesmo experimentei. Então, se hoje eu posso aconselhar, é porque um dia eu sentei nessa cadeira de aconselhamento. E dizem que eu passei por esse processo de ser esmagada, moída, e é como azeitona. A azeitona, ela é moída para sair o óleo. Né? E eu precisei passar, e não posso te dizer que eu ainda não passo. Como você falando agora, eu precisei renunciar a muitas coisas. Eu me lembro que quando a gente foi embora do Brasil, a gente precisou vender tudo que tinha na casa de Esther. Eu vendi cada item daquele aos prantos, porque eu lembrava das memórias da escola, das mesas postas Mas que nós estava ouvindo o teu fazíamos. chamado, né? Sabia que era para algo maior. E tu sabes o que aconteceu? Eu montei uma mesa na Inglaterra para 17 nações diferentes. E Deus falou comigo ali. E disse para mim, se você não tivesse me obedecido e dito sim, você ia continuar montando mesas, verdade. Mas agora você está montando mesas para 17 nações diferentes. Mas tudo isso foi conduzido por essa paternidade. Essa paternidade me apontou quem eu sou hoje. Né, o propósito pelo qual Deus me chamou. Então, é uma história realmente de restauração e que a casa de Esther é essa vitrine, onde a gente também conta a respeito daquilo que Deus fez conosco, através de todo o conteúdo acadêmico que a gente... Que aí se dizem que a nossa maior dor é o nosso maior testemunho, o nosso chamado. Então é bom que a gente também entenda isso, porque às vezes Deus está ali nos moldando e está doído, está sofrendo, a gente não está entendendo. E aí, por quê? Por que comigo? Porque você tem um chamado tão grandioso e que só vai ser possível a partir do momento que você se permitir ser moldado pelo Senhor. Sim. E isso é fantástico. Então vamos lá, o que temos mais aí? Nós temos um livro também sobre ouvir e obedecer a voz de Deus, que a gente fala sobre coisas práticas do que você tem que fazer para ouvir essa voz, e não só ouvir. Como eu vou obedecer? É desafiador? Eu vou realmente me sentir seguro? Eu vou me sentir confiante? E no começo, como eu falei para você, é o renunciar. Mas depois que você renuncia, você vê os frutos dessa semeadura, você observa que vale a pena
ouvir e obedecer. Então, a gente tem livros sobre vida cotidiana com Deus. A gente tem esse livro aqui, é o nosso primogênito, é até a capa. Eu estava bem novinha. Nossa, que lindo, sou Aqui, inteiro. Josué e eu. Nesse livro aqui, a gente fala sobre princípios de relacionamento, porque o que aconteceu na minha jornada? Como eu não tive essa presença paterna, eu acabei tentando buscar em relacionamentos emocionais a falta do meu pai. Que é muito comum, né? E eu me feri muito. E quando a gente se conheceu, Josué e eu tinha dito para Deus que eu não ia mais fazer isso, que eu ia esperar no Senhor, o meu esposo. O Josué ficou orando sem eu saber, eu não sabia. Ele orou por mim 1 ano. E eu estava me preparando para me casar. E eu tinha dito para Deus, Deus, eu não quero mais tocar nesse assunto. Eu te entrego o desejo de casar. E quando nós começamos a nos relacionar e que Deus confirmou que era um casamento e um propósito que Ele tinha pra gente, nós aplicamos alguns fundamentos importantes. Porque o que acontece? Eu preciso primeiro ser inteira comigo. E com Ponto Deus. chave e muito importante. Porque senão eu vou colocar as minhas expectativas de ser inteira no outro. Exato. E eu vou buscar me alimentar e me nutrir emocionalmente por causa do outro. Então, por exemplo, eu não sou dependente emocional do Josué. Eu sou submissa, que são coisas diferentes. E submissão não tem nada a ver com cegueira espiritual, com obediência cega, não tem com subversão, com se anular. Submissão é quando eu entendo o chamado da pessoa que está me convidando para casar e eu decido agregar nesse chamado. Eu vou auxiliar esse chamado. Então, uma coisa que o Josué falou para mim, eu te prometo viver no centro da vontade de Deus. Você topa? Eu disse, beleza, então bora casar. Tamo junto. Tamo junto. Só que antes disso veio esse processo aqui. De eu entender que eu sou inteira com Deus primeiro. Porque Deus, Kátia, Ele não une a metade da laranja. Deus vai unir pessoas inteiras, que é o que está lá em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, se unirá com a sua esposa, se tornarão uma só carne. Então, na soma de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Então, eu sou inteira, Josué é inteiro, e a gente se uniu e formamos e Deus uma não une única pessoas, pessoa. une propósito. Propósitos. E tá aí o sucesso dessa relação há 14 anos. Isso aqui vai evitar dependência emocional. A minha dependência vai estar no Senhor. E junto com ele é um combo. A gente fez o antes de dizer sim. Que é para quem está nesse processo de namoro, nesse processo de noivado. Como eu preciso orar? O que eu preciso conversar nesse processo, nessa jornada? Então, isso aqui é um combo. Princípios de relacionamento. Gente, que maravilha. E sobre o que eu vou orar pro meu casamento, quando eu já estiver nesse processo. Serve para jovens também, né? Serve para jovens. Naquele momento, aquele primeiro momento ali, né? De descobertas do amor. A gente conta o nosso testemunho. Eu conto o meu testemunho de transformação, de redenção nessa área. Aqui no podcast, nós vamos deixar os links sobre os cursos, sobre livros, sobre treinamentos. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu tô muito triste, porque tem muita coisa para conversar. Mas o que é principal aqui, que é esse nessa conversa, é entender que você hoje é porta-voz e é um grande instrumento da vontade do Senhor aqui na Terra. E você e sua família sim servem ao Senhor e sim são muito coerentes e responsáveis com o que vocês fazem. Então, é uma renúncia muito grande, mas vocês estão ali salvando vidas. E eu já ouvi vários relatos sobre o ministério de vocês. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa de ter tido essa oportunidade de conversar contigo. Espero que em 2026, a partir dessa conversa aqui, já surgirão também outras frentes para alcançar ainda mais vidas. E eu quero, por favor, que você termine, encerre, dando aquela mensagem para as pessoas que agora, começando o ano, estão em 2026, querem procurar o Senhor, querem essa intimidade. Qual é, hoje, o lugar mais prático e o meio mais prático de você se conectar com essa força superior? Antes de eu fazer essa chamada, eu quero lembrar que eu te trouxe um presente. Oba! Cadê o pessoal para trazer o presente produção, aqui? Rapidinho. Produção! Antes de fazer essa chamada, porque nesse presente tem algumas coisas bem simbólicas. Ai, que legal. Gente, é uma caixa grande. Opa! É um presente de gratidão. Presente pelo de convite, bênçãos. Nossa, tá? Obrigada. Muito obrigada. Vou até afastar aqui. Vou abrir casa de Esté preparando a noiva. Isso. Que coisa linda. Que coisa linda, gente. Opa, peraí, deixa eu abrir aqui.
conforme conversamos ali, é um mundo de oportunidades, né? Exato. Gente do céu, olha, muito útil. Lindo, minha cor favorita, por sinal. É sério? Gold, A minha cor também. favorita. Amo. Gold. Eu falo Casa pra de todo mundo, steak gente, pra me dê hidratar. presente, me dê Gold. Adoro. Tá tudo bem aí, vocês estão vendo? Nossa, obrigada. Obrigada Inclusive, são mesmo. itens que a gente dá para os nossos mentorados, as pessoas que fazem a mentoria com a gente individual. Canetinha aqui que não pode faltar. Não pode, porque tem um devocional. E outra, eu sou da anotação, sabia? O mundo digital tá aí. Kindle tá aí, mas eu gosto de folhear o livro, eu gosto de marcar o livro, eu gosto de escrever. Eu também. Então isso aqui ajuda demais. E você sabia que foi a minha primeira briga com o Josué? Porque ele me emprestava livro e eu escrevia nos livros dele e dizia, não acredito que tu fazes isso. Faço. Pois eu amo Nos meus fazer livros as ele dizia, eu dizia, mas vão ser nossos livros. A gente vai casar, agora somos um, meu amor, se acostume. Esse presentinho aí é diferente. Ai, que lindo. Esses são pequenas lembranças das nações por onde nós passamos. Nossa, Istambul. Da Turquia. Istambul, Inclusive, eu tô no meu momento eu aqui. Tá aqui, gente, olha só. A gente vai levar uma caravana esse ano para a Turquia, para as 7 igrejas do Apocalipse. Inglaterra. Você que tem vontade, Inglaterra. Vocês vão em que mês? Como Setembro de 2026 nós vamos levar uma caravana para a Turquia, para as 7 igrejas de Apocalipse. Ou seja, podemos ir também, né? Pode. Já tem vaga. Olha que maravilha, França. Que lugar lindo. Gente, que maravilha. Isso aqui é Albânia. Uma das maiores experiências que eu tive na vida com a Albânia. E esse aqui é só um Ministério Interdenominacional de Discipulado Integral no padrão de aconselhamento na libertação, Casa de Esté. Não veio da Suíça porque o chocolate já derreteu faz tempo. Gente, mas isso aqui é muito simbólico, né? Sim. É um pedacinho dos lugares que vocês passaram. Da nossa jornada. E isso daqui são nações que hoje são transformadas, tem sementinhas em cada um desses lugares. E isso é muito importante saber que você fez parte disso. Aqui é o livro que a gente entrega para os mentorados, inclusive, para anotar as coisas que a gente conversa, observações que Deus traz para a pessoa. Preparando a noiva. Lindo, lindo, gente. E na hora certa do ano, né? Pra Sim. gente já começar o ano aqui com o nosso devocional e dia. Ai, não filho, acredito! Justamente identidade agora, que você falou. Eu não preciso nem falar pra vocês que um dos livros, dos títulos que mais me chamou a atenção, todos são importantes. Mas identidade, eu compreendo que é muito importante. Quando a gente compreende a nossa identidade, a gente fica inteiro, a gente se valoriza, a gente valoriza o próximo e sabe o nosso papel. Exato. E olha só, coincidentemente ou não, é o primeiro aqui que tá na frente aqui na caixa. Sim. Muito, muito obrigada. Essa câmera que eu tenho que mostrar, gente, são muitas câmeras aqui no estúdio. E agora vamos falar sobre passos práticos para aprender a ouvir Deus. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Fantástico, gente. Eu vou tirar a caixa aqui. Muito, muito obrigada. É um presente Vai de ser gratidão. Tudo muito útil. Gratidão minha, Casey. É assim, agora eu já tenho... Gente, olha aqui. Deus, diabo e alma. Alma foi o que a gente... Eu vou querer com toda certeza. E alma foi o que a gente conversou também. Exato. Então assistam o podcast. Vocês vão ter uma aula real aqui com vocês. De uma pessoa extremamente preparada. E isso é muito importante. Hoje, o Entre Ciclos termina esse episódio com muita gratidão e com a certeza de que nós estamos, sim, cumprindo o nosso propósito. Amém. Levando a palavra de Deus para as pessoas, falando sobre corpo, alma, espírito e trazendo os melhores mentores e profissionais para falar com a nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Uma honra estar aqui. Uma honra para mim te receber e essa conversa continua, viu, nos bastidores. A gente só vai fechar a câmera, mas essa conversa continua e eu quero muito contar contigo também nas nossas redes sociais para sempre estar dando ali uma inspiração, para sempre estar nos ajudando a encontrar o nosso caminho. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Se inscrevam no canal e acompanhem várias novidades. O Entre Ciclos 2026 já está no ar.